Antes mesmo da fama, Jim Carrey recebeu um cheque de 10 milhões de dólares. Não de um estúdio, não de um produtor, não de ninguém. Ele escreveu o cheque para si mesmo e na linha de observações colocou: por serviços prestados como ator. Guardou o papel na carteira e continuou morando numa van. Ridículo, pode parecer, mas ali estava um garoto pobre, rejeitado nos palcos, rindo com os dentes tortos e dizendo para o universo: eu já sou quem eu vou me tornar. Quantas vezes você duvidou de uma ideia sua só porque ninguém acreditou junto? Quantas vezes engoliu sua autenticidade com medo de parecer estranho, exagerado ou fora do padrão? Você sente que tem algo a oferecer, mas o medo do julgamento paralisa. Neste vídeo, você vai descobrir como Jim Carrey, ainda antes da fama, usou princípios de Napoleon Hill para construir uma confiança tão absurda que parecia arrogância, mas era visão. E como essa postura ridiculamente autoconfiante não só o protegeu da dúvida, como o levou direto ao topo. Prepare-se para rir, refletir e, principalmente, se reconhecer. Antes da fama, do Máscara, dos 10 milhões, Jim Carrey era só um adolescente estranho com expressões exageradas e uma energia difícil de acompanhar. Ele fazia piada de tudo, copiava vozes, fazia caretas, se jogava no chão, se dobrava como borracha humana em festas de família. E muitas vezes, ninguém ria. Riam dele, não com ele. A comédia foi seu primeiro superpoder e também seu primeiro escudo. Mas não era fácil manter o sorriso quando por dentro o que havia era rejeição, comparações e o medo de parecer ridículo. Jim cresceu vendo o pai, um saxofonista talentoso, abrir mão do sonho e aceitar um emprego como contador. Quando perdeu esse emprego, a família inteira afundou. Eles foram despejados, viveram em uma van. Revezavam turnos para dormir e trabalhar. Jim largou a escola aos 15 para ser faxineiro. E mesmo assim, à noite, ele subia num palco de stand-up para tentar fazer os outros rirem. Napoleon Hill escreveu: todo fracasso carrega a semente de um sucesso equivalente. Jim ainda não sabia disso, mas sua dor já era matéria-prima. Ele foi vaiado, ignorado, chamado de esquisito, de palhaço. Mas algo dentro dele dizia: continue. Esse algo era o que Hill chamaria de desejo ardente. Aquela chama que não se apaga nem com vergonha, nem com humilhação. Cada risada que não vinha, cada plateia fria, era como um martelo batendo no ego. Mas também era um esmeril lapidando sua coragem. Você já sentiu isso? Já tentou mostrar algo seu e foi ignorado? Já tentou se expressar e sentiu que o mundo não estava pronto para te ouvir? Jim Carrey sentiu isso por anos. Mas em vez de recuar, ele exagerava, fazia mais careta, mais voz, mais risco, porque no fundo ele estava treinando não só a comédia, mas a própria mente. Hill dizia que a mente dominada pelo medo nunca se tornará criativa. Jim decidiu parecer ridículo, até que o ridículo virasse genialidade. E foi assim que começou o caminho de alguém que não pediu aprovação. Ele criou a própria. Jim Carrey mentiu para si mesmo. E isso o salvou. Ele dizia que era um astro, mesmo sendo um faxineiro, que seria milionário, mesmo morando numa van, que estava no caminho certo, mesmo colecionando fracassos. Para qualquer um, era delírio. Para ele, era método. Essa mentira consciente é o que Napoleon Hill chamava de autossugestão. Repetir uma ideia até que ela se fixe, até que sua mente pare de resistir e comece a obedecer. O cheque de 10 milhões que ele guardava na carteira não era um truque de autoestima. Era um plano mental, um código implantado, uma imagem tão clara, tão repetida, que se tornou inevitável. Jim escrevia, falava, visualizava. Não deixava que o mundo dissesse quem ele era. Ele dizia antes, e dizia com convicção. Mas a dúvida vinha, a rejeição seguia, a pobreza apertava. E aí é que vem o diferencial. Ele não parava. Porque ele entendeu uma coisa:
Se o mundo te julga por sonhar alto demais, o problema é do mundo, não seu. Hill dizia que você é o mestre do seu destino, o capitão da sua alma. Jim tomou esse leme e segurou com força, mesmo em tempestade. Enquanto outros pediam permissão para sonhar, ele assinava cheques com a própria mão. Enquanto outros esperavam reconhecimento, ele se reconhecia no espelho, e isso bastava. Quantas vezes você já se anulou para parecer mais aceitável? Quantas vezes deixou de verbalizar seu plano porque tinha medo de parecer arrogante? Jim Carrey não teve vergonha de parecer ridículo, porque ele sabia que toda certeza nasce de uma mentira contada com coragem. E se tem algo que o mundo respeita, é alguém que age como se já tivesse vencido e continua agindo até que vença mesmo. O que você diz para si mesmo hoje? Isso te fortalece ou te enfraquece? Porque a vida que você vai viver amanhã começa com as palavras que você repete hoje. Jim Carrey interpretou dezenas de personagens ao longo da carreira: Máscara, Ace Ventura, Truman, Andy Kaufman. Mas nenhum deles foi mais importante que o primeiro que ele criou, ele mesmo. Antes da fama, Jim construiu uma versão de si que ainda não existia, mas que ele escolheu viver como se fosse real. Não era só autossugestão, era encarnação. Ele escolheu interpretar dia após dia um personagem chamado Jim Carrey, o ator de 10 milhões de dólares. Ele entrou nesse papel com a mesma entrega que teria anos depois no cinema. Ele gesticulava como se estivesse diante de uma câmera. Andava como se fosse reconhecido, pensava como se já fosse pago por isso. E essa mentalidade moldou tudo. Napoleon Hill ensinava que para manifestar um desejo, você precisa agir como se já tivesse alcançado. Essa é a raiz da fé prática. Jim não esperava o mundo acreditar. Ele viveu como se o mundo já cresce. E sabe o mais poderoso? Não era uma atuação para enganar os outros. Era para convencer a si mesmo, porque lá dentro ainda existia aquele garoto rejeitado, morando em uma van, sendo ignorado nos clubes de comédia. Mas ele não deixava esse garoto comandar. Ele colocava no palco a versão futura. E quanto mais ele repetia esse papel, mais verdadeiro se tornava. Talvez você esteja esperando se sentir pronto para começar a agir como alguém confiante, mas a verdade é que você nunca vai se sentir pronto até começar a agir como se fosse. Jim usou o teatro da vida para treinar a mente. Ele entendia que o cérebro não sabe distinguir o que é real do que é repetido com intensidade emocional. E quanto mais ele agia como alguém que já havia vencido, mais isso se tornava verdade. Você tem interpretado que papel ultimamente? O da vítima que espera ser descoberta? Ou do criador que age como se o mundo já estivesse assistindo? Porque no fim, não é sobre fingir, é sobre treinar. E Jim Carrey treinou tanto ser quem queria ser, que virou impossível separá-lo daquilo. Hill dizia que o hábito da fé começa com afirmações repetidas daquilo que desejamos ser. Jim criou o hábito de ser ele mesmo, antes de qualquer contrato, câmera ou fama. E foi assim que ele virou a única coisa que ninguém podia mais negar: autenticidade em estado bruto. Jim Carrey insistiu tanto em ser quem ele acreditava ser que o mundo teve que aceitar. E quando aceitou, veio tudo de uma vez. O ano era 1994. 3 filmes em sequência. 3 bilheterias esmagadoras: Ace Ventura, O Máscara e Debbie and Lloyd. Em menos de 12 meses, Jim Carrey foi de figurante esquisito a astro de 10 milhões de dólares. Exatamente o valor que tinha escrito anos antes naquele cheque imaginário. Mas aqui está o ponto que ninguém vê. Quando o aplauso chegou, ele já não precisava mais dele. A vitória foi importante, claro, mas a identidade já estava formada muito antes. Jim não virou confiante porque ficou famoso. Ele ficou famoso porque já era confiante, mesmo sendo um ninguém.
E isso é o que Napoleon Hill chamava de fé aplicada. A convicção de que o que você deseja já existe e que cabe a você agir como se fosse real até se tornar real. O reconhecimento foi só o eco do que ele já acreditava todos os dias, sozinho, no escuro, sem plateia. Quantas vezes você espera a validação antes de se permitir agir? Quantas vezes adia seu projeto, sua arte, sua decisão, esperando alguém te dizer que agora sim você pode? A verdade é que o mundo aplaude os que já estavam em movimento quando ninguém olhava. O mundo respeita quem age como se já fosse e mostra resultado suficiente até ninguém mais conseguir ignorar. Quando Jim Carrey chegou ao topo, ele não mudou de estilo. Ele continuou exagerado, continuou imprevisível. Continuou fiel àquele personagem que criou para si mesmo anos antes. E isso prova algo poderoso. O mundo pode te aceitar ou não, mas ele nunca vai te aceitar de verdade se você estiver tentando ser outra pessoa. Quando o aplauso veio, Jim já não precisava dele, mas ele o recebeu com gratidão e seguiu criando, não para agradar, mas para expressar. Hill dizia: nada pode resistir à força de uma mente decidida. Jim provou isso com cada careta, cada cena, cada decisão. Agora te pergunto, você está esperando o mundo te validar? Ou está criando uma versão de si mesmo que já merece esse palco? Porque quando o aplauso vier, e ele vem para quem não desiste, o que vai importar não é o som das palmas, mas o silêncio da certeza que você construiu por dentro. Com a fama consolidada e o mundo aos seus pés, Jim Carrey fez algo que ninguém esperava. Ele diminuiu o volume. Não no sentido de sumir, mas no sentido de parar de buscar atenção. Porque ele entendeu uma coisa que só quem foi muito ignorado no início consegue perceber. A voz mais forte é aquela que não precisa mais gritar. Jim começou a recusar papéis, desacelerar a carreira, se envolver com arte, filosofia, espiritualidade. E muita gente pensou que ele estava desistindo de ser ator. Mas não era desistência, era uma transição, de alguém que já não precisava provar mais nada. É aí que a jornada dele se alinha de novo com Napoleon Hill. Hill falava que depois de atingir certo nível de realização, o verdadeiro poder está em usar sua mente para servir a um propósito maior que o ego. Jim virou esse exemplo vivo. Ele deixou de correr atrás de aprovação para correr atrás de sentido. O homem que já foi chamado de ridículo, que foi ridicularizado por sonhar alto demais, agora era ouvido com respeito quando falava de alma, de arte, de propósito. Você percebe o ciclo? Primeiro ele precisou ser autoconfiante a ponto de parecer arrogante. Depois, ficou tão sólido por dentro que não precisava mais mostrar nada. Isso é domínio mental. Isso é a vitória completa sobre a necessidade de aprovação. E o mais bonito, mesmo depois de tudo, ele nunca perdeu a essência. Continuou fazendo caretas, continuou desconcertando plateias, continuou leve, porque a liberdade que ele construiu era de dentro para fora. Agora eu te pergunto, você está tentando gritar para ser ouvido? Ou está construindo algo tão autêntico que sua presença fala por você? Jim Carrey nos mostra que a autoconfiança verdadeira não é barulhenta. Ela é tranquila, porque ela não precisa ser confirmada o tempo todo. Hill dizia que o homem que sabe o que quer e está determinado a conseguir nunca é ignorado por muito tempo. Jim provou isso. E a sua voz ainda está dependendo de aplauso ou já está firme o bastante para continuar mesmo no silêncio? Lá no começo, perguntamos: quantas vezes você engoliu sua autenticidade com medo de parecer estranho? Depois de tudo, a resposta que Jim Carrey nos entrega é simples. Quando você acredita em quem é, o mundo para de tentar te convencer do contrário. Jim não venceu porque todos acreditaram nele. Ele venceu porque acreditou mesmo quando ninguém mais acreditava. E isso muda tudo.
O menino que escrevia cheques impossíveis virou o homem que dizia que o universo responde à coragem, que a realidade se dobra diante de quem não se dobra por aprovação. Napoleon Hill dizia: a fé é o estado de espírito que pode ser induzido por autossugestão. Jim Carrey viveu essa frase. Ele se programou para a grandeza e viveu cada passo como se o roteiro já estivesse escrito. E você? Você está esperando que os outros acreditem em você para começar a agir? Ou vai escolher se mover agora, mesmo sem plateia, mesmo no escuro? A autoconfiança que parece exagerada no início é a mesma que se transforma em autoridade com o tempo. Mas isso só acontece para quem permanece, para quem insiste, para quem continua mesmo sendo ridicularizado. Jim provou que a única aprovação que realmente importa é a que você dá a si mesmo. E quando essa aprovação acontece, o resto acompanha. Agora que você chegou até aqui, sabe que a mudança é possível, mas ela começa dentro, com a decisão de ser quem você é em volume máximo, sem medo do julgamento. E se esse vídeo te provocou, te ajudou ou te lembrou de algo que você já sabia, mas tinha esquecido, se inscreva no canal Ferreiro Mental. Aqui você encontra ferramentas, histórias e estímulos reais para forjar a sua nova mentalidade. Porque no fim, como Jim Carrey nos mostrou, o mundo vai aplaudir. Mas só depois que você parar de implorar esse aplauso. Seja ridiculamente autoconfiante, porque só quem suporta o olhar torto alcança o reconhecimento certo. O palco é seu. A pergunta é: você já se colocou nele?